Boa tarde, irmãos. Estamos de volta aqui com a permissão do Senhor para iniciarmos mais um estudo de Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 14 em diante, é o foco, né? O Senhor pode nos guiar em outras direções também. E feliz Dia dos Pais aí a todos os pais, né? O Senhor tem guardado. Tem um ótimo final de domingo com as suas famílias. Que nossos filhos também possam desfrutar da mesma fé conosco, né? Crescerem na graça e no conhecimento. E os que ainda não creem no Senhor Jesus possam crer e serem salvos, que é o que mais importante, de tudo em nossa existência. Vamos dar graça? Vamos orar. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por estarmos aqui esta noite com tua palavra aberta, a lermos esse livro de Filipenses, a epístola que nos leva a conhecer teus desígnios e pedimos que tu estejas nos ensinando mais desse gozo e desfrute das coisas que temos em teu Filho. Pedimos por tua direção ao abrirmos a tua palavra, nos ensinando e nos dirigindo em todo esse caminho. Também por todos os ouvintes, pedimos por aqueles que estão agora juntos nessa live, aqueles que ainda irão ouvir a gravação, e rogamos por tua direção, confiando em ti, sabendo que nós não somos capazes de fazer nada se não dependemos apenas de ti. Rogamos por tudo e nos encomendamos em tuas mãos, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, vamos à leitura. Filipenses 2, a partir do 17. E ainda seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos. Estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Nessa segunda metade do capítulo 2, o Espírito Santo aqui dirige Paulo a mencionar 3 homens na Escritura, né?
a Paulo mesmo, ele cita o seu exemplo, e vai falar de Timóteo e Epafrodito. Esses três exemplos de humildade naquilo como Cristo se humilhou, né? Porque esse capítulo começou falando para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos e ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Esse sentimento de se humilhar até a morte de cruz, era o exemplo para nós, é o exemplo para nós, inclusive, né? E talvez muitos podem até pensar, mas, puxa, Cristo como padrão, é um padrão muito elevado para ser alcançado, porque ele é um homem perfeito, foi um homem perfeito aqui na Terra, veio em forma de homem, mas com a natureza divina e humana ao mesmo tempo, um mistério para nós, mas como que nós, homens, poderíamos ter ele como padrão se a gente sabe que a gente nunca vai atingir isso, né? Então, por essa razão, a gente vê ele mencionar homens que estão sujeitos às mesmas paixões que nós e que tiveram um testemunho de humilhação, de humildade nas circunstâncias da sua vida aqui na Terra, né? E o primeiro ele fala dele mesmo, de Paulo. Olha que interessante que ele fala. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Ele fala aqui desse ser oferecido por libação, porque ele está falando daquilo que ele fazia para o Senhor, como uma libação nesse sacrifício e serviço que a fé deles teve, em auxiliá-lo nas necessidades. Lembremos que Filipenses foi uma assembleia que, da pobreza, eles tiraram dinheiro também para ajudar Paulo e enviaram essa ajuda que Paulo recebeu enquanto estava na cadeia, né? E por causa do Evangelho. E aqui, então, ele fala ou se menciona essa libação. A libação é uma palavra, você procura em alguns dicionários, até nem encontra essa palavra, é uma palavra usada quase que exclusivamente na palavra de Deus. Quando eles ofereciam o sacrifício, existia algumas situações em que eles derramavam líquido, geralmente o vinho ou qualquer bebida, eles derramavam sobre o sacrifício como um complemento ou tendo, assim, uma participação naquele sacrifício, ou uma comunicação com isso, né? Então, o sacrifício em si era aquilo que tinha sido oferecido pelo pecado. A libação era um complemento disso daí, era uma coisa inferior ao próprio sacrifício. Ninguém podia oferecer sacrifício de líquido para Deus, né? Mas sobre o sacrifício eles deitavam esse líquido. Então, libação nada mais é do que derramar um líquido sobre alguma coisa, no sentido aqui, para Deus, no sentido do sacrifício. Ele considerou a sua obra, aquele trabalho que ele fazia para Deus, como apenas uma libação sobre o sacrifício dos filipenses. O que coloca, então, na ideia, o conceito aqui que ele está falando é que esses filipenses poderiam considerar que aquilo que Paulo fez em toda a sua vida, para ele era apenas um complemento do sacrifício que eles estavam fazendo. Ou seja, ele considerou os outros fazendo algo superior ao que ele fazia. Alguém também pode falar, mas sim, Paulo, né? Ele teve lá essa obra, ele falou isso, mas Timóteo também, né? Porque ele vai falar agora de Timóteo. Versículo 19, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-vos logo,
que tenha provido a meus negócios. Timóteo era um cooperador, um colaborador com Paulo. Nós vemos Paulo tratando com ele, chamando de amado Timóteo, um fiel, títulos assim que ele podia falar abertamente de Timóteo, porque ele tinha servido muito e ajudado muito. E também tinha se submetido, fala aqui que ele tinha igual sentimento que Paulo tinha. Mesmo assim, as pessoas ainda podiam falar, mas os dois andando junto, Paulo incentivava Timóteo e tal, mas assim mesmo, nós somos pessoas comuns, nós não somos pessoas como um apóstolo, como Paulo foi chamado. A minha salvação, eu não vi o céu, alguém falando do céu porque me persegues, nem sequer recebi, quando me converti, recebi de Deus uma voz dizendo que tinha me escolhido para eu ir trabalhar entre os gentios, uma grande obra. E também nem sou um Timóteo que anda com Paulo, né? Um apóstolo como Paulo, que também era muito compenetrado no serviço do Senhor, pensava de igual modo que Paulo, tudo. Aí ele fala do terceiro homem, Epafrodito. Não tinha dom nenhum, nós não vemos falar nada de que ele tinha algum dom, algum chamado especial, mas ele tinha uma coisa, ele tinha... ele fala, julguei contudo, no versículo 25, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Ele era apenas um mensageiro nesse sentido, porque apesar dele chamá-lo de meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, ele não tinha o chamado que Paulo teve, nem a posição que Timóteo teve diante das coisas que Paulo estava revelando aos gentios, porém, ele tinha uma coisa, uma dedicação em que, mesmo estando ele doente, nesse período em que ele foi levar essas mensagens de Paulo, e da prisão até os irmãos de Filipos, né? Ele adoeceu e diz aí que ele até quase a morte, ele quase chegou à morte, mas ele não considerou, porque você sabe muito bem, né? Nós estamos aqui trabalhando, fazendo isso aqui e tal, de repente eu fico doente, falo, irmãos, eu sinto muito, não vou poder mais visitar vocês porque eu estou doente, eu vou pensar em tratar da minha saúde. Ele não teve nem um pouco reservas de falar, não, eu vou. Ele continuou. Ele fala aqui, olha, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou enviei mais depressa para que, vendo outra vez, os regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-os, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha que interessante, ele nem considerou, não fez caso da vida, não. Se ele tivesse que morrer para fazer isso, ele fazia. Ele doente continuou e foi lá e supriu a necessidade que havia em Paulo. Então, esses três exemplos que ele dá de como você deve ter essa posição na Assembleia de considerar os outros superiores a si mesmo. Esse convite que ele começa no capítulo 2, lembrem-se de que nós começamos falando assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E lá no finalzinho, depois ele falar de Cristo, ele fala de três homens que também foram exemplos de humildade, seguindo a Cristo, e que também é para nós. Então, nós temos o exemplo principal, o exemplo dourado, o padrão ouro, né, que a gente pode chamar assim, que é Cristo Jesus, mas
Tem Paulo também, um apóstolo, que também, sendo um apóstolo, foi humilde e se entregou totalmente ao serviço para os irmãos, considerando importante que esses irmãos tivessem esse cuidado dele. Citou Timóteo, que juntamente com ele pensava do mesmo modo com ele, agia do mesmo modo que ele, e também tinha muito zelo pelas coisas de Deus, apesar da sua juventude. E cita Epafrodito, que mesmo estando doente, não considerou a sua própria vida como primazia, mas os seus irmãos. Continuou na obra e foi. Esse é o sentimento que deve ter em nós. Que Deus nos ajude a termos esse sentimento e a sentirmos essas coisas, uma mesma coisa uns pelos outros, e considerar os outros superiores a nós mesmos. Os crentes são vistos como pedras preciosas. São cada um com seu valor e a sua importância colocada ali no alicerce. Se faltar uma, o alicerce não vai ficar tão firme. Essa posição que temos como irmãos, sabendo que somos dependentes um dos outros nas coisas do Senhor, e reconhecer isso, que o seu irmão ele tem essa importância para que seja mantido ali a unidade, o crescimento de todos, né, na medida de Cristo. É muito importante isso, né, e nós temos esse entendimento. Porque eu estava até lendo uma nota de Filipenses, né, que fala que os maiores inimigos da Assembleia é a ambição e o exibicionismo. Isso é o que traz muitos problemas para a Assembleia. Os maiores problemas de relacionamento são ambição e exibicionismo. A pessoa entender que a Assembleia é um local onde ela pode se realizar como pessoa, no sentido de se sentir importante, ser bem vista, aquelas coisas que muitas vezes se encontra em outras religiões, né? Mas na Assembleia, ser servo é o espírito que nos ajuda a sermos úteis uns para com os outros. Servos. Está sempre querendo servir, não ser servido. Eu costumo comparar, também a Bíblia compara, né, os crentes como as estrelas do céu, né? Cada uma tem seu brilho, nenhuma brilha igual a outra. Mas juntas, elas formam um céu estrelado, né? Uma estrela sozinha não teria a mesma beleza que tem todas ali. Cada uma no seu lugar tem o seu brilho. Não é olhando para o brilho da outra que eu vou comparar o meu, mas o lugar onde Deus me colocou, a intensidade e a medida de exercício que Ele me deu naquela posição é tão importante quanto aquela que está naquela outra posição, que talvez o seu brilho seja mais público, seja mais visto. Ela não seria nada se eu não estivesse ali, menorzinha, brilhando juntamente com ela. Nós brilhamos juntos, né? Numa composição que Deus colocou cada uma no seu lugar, formando ali um grande céu estrelado, onde podemos juntos, né, brilharmos fora do mundo, né? As estrelas são bem longe do mundo, bem longe da Terra, nem depende do mundo para brilhar. Sua luz vem de outro lugar, não vem do mundo, nem do que o mundo oferece. Então essa visão da importância que temos uns com os outros para brilharmos, né? Para que o mundo possa olhar para cima e ver a beleza que é a comunhão da unidade dos filhos de Deus e a serem atraídos a Cristo por esse testemunho, é o que importa. Não é o quanto cada uma brilha, mas o como juntos podemos brilhar nesse sentido, né? A glória de Cristo resplandecendo em nossa comunhão e unidade. Isso é muito precioso. Quando vemos a preciosidade disso, o valor que isso tem, vamos pensar duas vezes. Ou vamos ser mais diligentes quando percebemos que a contenda está entrando através de mim, ou por causa de mim, ou por algum erro que eu esteja cometendo. Eu não quero que essa unidade seja abalada. Eu não quero que manche esse brilho. Eu não quero ofuscar a glória de Cristo
Então eu não vou desejar que da minha vida e nem dos meus irmãos seja alguma ferramenta de Satanás para atrapalhar as coisas do Senhor. Porque eu dou um valor muito grande pela fé, né? Aquilo que Deus formou pelo seu sangue, aonde Ele me colocou, a comunhão, as coisas o preço que teve que tem cada irmão, né? E o seu sangue derramado na cruz. Então essa fé deve nos acompanhar, para que nela nos fortalecemos em nossa comunhão, para que não sejamos fácil seduzidos e desejamos ser alguma coisa e assim trazeremos algum prejuízo para as coisas do Senhor. E há casos que pode até parar uma assembleia, ou até destruir uma assembleia, dependendo do grau, né, de intensidade que haja na comunhão dos irmãos ali, na contenda, alguma coisa assim. Então, é olhando para o alto, entendendo que cada um de nós temos um papel precioso que Deus nos deu. Não importa se ele é público, não importa se... Mas, pela fé, eu sei o valor que teve onde eu estou, o valor que tem a comunhão. Eu vou contribuir para a edificação dessa comunhão, não para destruí-la. Fazer as coisas com murmuração e contenda é um espírito errado. Se há nós temos algumas tristezas às vezes, né? Tentamos nos reorganizar para realizar alguma coisa, às vezes não conseguimos. Não conseguimos. E podemos olhar para o lado e dizer, poxa, não conseguimos porque aquele irmão não cooperou. Não conseguimos porque aquele irmão ninguém deu atenção. Ninguém quis ajudar, ninguém falou. Mas não é assim que nós vamos andar para frente, né? Se o Senhor não permitiu, naquele momento, vamos orar, nos reunir, lembrar o nome do Senhor nos domingos, continuar servindo ao Senhor na medida que Ele nos permite, e orar para que, quem sabe, na próxima vez, ou Ele não queira, Ele nos permita realizar algumas coisas. Não existe frustração nas coisas do Senhor. Existe a paciência e a espera. Esperar. Deus tem cuidado de nós. Nós ficamos, às vezes, tristes com algumas situações, mas temos que esperar. E com paciência. Ele vai mostrar o caminho e nós não vamos ter problemas com essas coisas. Mas a nossa pressa e o nosso desejo, às vezes, né? Como Paulo fala em 2 Coríntios, nós estudamos hoje 2 Coríntios, no capítulo 10, quando ele estava sendo ofendido, sendo acusado pelos falsos profetas, ele fala no capítulo 10, versículo 2, né, 2 Coríntios 10, no versículo 2. Apareceu aí? Versículo 2. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me vejam obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando segundo a carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Essa parte que ele fala andando, né? Nós estamos na carne, todos nós andamos na carne, né? Isso é uma verdade. Todos nós estamos na carne, andamos nela, né? Mas não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. É interessante que ele se defendia dos que os acusavam, não com estratégias carnais, com alguma situação política, querendo criar contendas, querendo... Não é assim que ele fazia as coisas. Apesar de não estarmos nessa carne pecaminosa, não andamos segundo a carne, né? Não fazemos as coisas de acordo com a vontade da carne. Mas nossas armas são espirituais e com essas armas que nós devemos nos defender, né? Pela palavra de Deus, não segundo a carne. E quando a carne entra em alguma questão tensa na Assembleia, ela não busca os interesses de Cristo, mas os próprios interesses. Esse mesmo capítulo vai falar, acho que mais para frente, sobre a glória própria, né?
sobre glória própria, e você lutar para buscar glória de homens, essas coisas. Mas é quando a carne entra. Quando a carne entra. Agora, se eu tenho, como Paulo aí, usando os irmãos, né? Mostrando o valor que eles têm para os irmãos de Filipenses. Olha, Epafrodito, Timóteo, todos nós cooperamos juntos, por amor de vós, né? Por vós. Nós não estamos fazendo algo para nos engrandecer, mas para ver o crescimento de vocês, falando no capítulo, né? Ver o que Deus está fazendo, a nossa alegria e a nossa glória é ver o crescimento de vocês. É assim que nós vivemos, né? Em assembleia. Nós queremos ver, nós nos alegramos em ver Deus realizando coisas na vida dos irmãos, né? Ver os irmãos se alegrando, crescendo e dizendo, eu estou aprendendo isso, falando essas coisas do Senhor. Nós conversamos sobre o Senhor o tempo todo, né? Quando estamos juntos, é só questões bíblicas, só questões do Senhor, e vamos desfrutando desses momentos que estamos juntos. Hoje na Assembleia nós tivemos né? Que termina a reunião, nós ficamos falando, né? Do Senhor, não há outro assunto ali. Não há outro assunto a não ser o Senhor. Isso nos faz crescer, nos faz se alegrar, né? E saber que estamos num lugar onde Cristo é a única conversa em nossos lábios, e por isso fortalece a nossa comunhão. Quando não temos Cristo como foco da nossa comunhão, vai entrar algum homem aí. Vai entrar algum homem aí, pode ter certeza. Não vai ficar vazio. O buraco não vai ficar vazio. A brecha não vai ficar vazia. Vai entrar alguma coisa aí. O diabo, ele é 24 horas, né? É um leão buscando uma brecha, né? Buscando qualquer coisa para ele entrar. E ali ele conseguir pegar algum coração revoltado, alguém chateado, alguém que ainda está passando por uma fase de crescimento ou entendimento, e ali ele vai criar uma raiz e vai começar o seu trabalho ali dentro. Nunca fica vazio. Temos que preencher, buscar estar sempre preenchendo a nossa comunhão com as coisas do Senhor, os interesses do Senhor, e evitarmos que nossos pensamentos e caminhada, né, não deixe brechas para que o diabo use para causar entre nós divisões e contenda. Segue. O propósito de Satanás para com a Assembleia é destruí-la, e o modo que ele encontra de fazer isso é de dentro para fora. Ele começa com o problema interno. A Assembleia internamente começa a ter problema. E, como o irmão falou, o versículo 3 de Filipenses 2 fala dessas duas coisas. Porque ele fala que nada façais por contenda ou por vanglória. Tudo aquilo que nós fazemos por contenda ou vanglória, ele cria um espírito de divisão na Assembleia. Ele promove divisões, ele promove diferenças, dissensões, porque começa a haver uma guerra de quem é maior, a superioridade, buscar a superioridade. Porque se eu quero, vou me vangloriar de uma coisa, eu vou me vangloriar de uma coisa que eu sou mais do que os outros. Reinaldo, eu sou muito mais do que você, porque eu sou eu e eu. E geralmente o papo desses que se vangloriam, se você filtrar, o pronome mais usado é o eu. Eu faço porque eu fiz, eu, e não sobra nada, a não ser eu. E, na realidade, nós devemos sempre pensar no outro, não em nós mesmos. Isso Paulo mostrou nesse exemplo dele mesmo, de Timóteo, de Epafrodito, que eles não consideravam a si mesmo como o foco de toda a razão de estarem fazendo tudo aquilo, mas eram os irmãos. Epafrodito mesmo, como eu mostrei, ele se entristeceu de saber, ele se angustiou de saber que os irmãos estavam preocupados com a doença dele, e ele não queria que eles ficassem preocupados. Olha que coisa, porque geralmente, né, quando você fica doente e alguém telefona, fiquei sabendo que você está doente, você fala, puxa, obrigado, irmão, por pensar em mim e tal, eu tô, e daí começa a contar da doença e falar dos meus problemas e tudo mais, como eu estou sofrendo, mas na realidade seria o contrário, o irmão telefonar para mim, tá preocupado, puxa, mas eu não quero que você fique preocupado comigo, olha, esquece, na minha vida não tem, não tá em perigo, não, tá tudo bem, para tentar fazer o irmão não ficar triste. Epafrodito estava fazendo assim, agindo assim.
Esse é um exemplo de alguém que está não pensando em si mesmo, mas no seu irmão, no bem-estar do seu irmão, ainda que seja por causa da vida dele que estava em perigo. Ele chegou até quase à morte, diz aqui, né, em Filipenses, finalzinho de Filipenses, versículo 27, e de fato esteve doente e quase à morte. Não é uma doencinha assim, uma gripezinha, uma dorzinha nas costas, não. Ele esteve, lembre-se bem que essa época aí nós não tínhamos nenhum tratamento como hoje tem, né? Alguém sente qualquer coisinha, corre lá no hospital, faz os exames, o médico já medica, já tira, tem remédio para quase tudo hoje, né? Mas aqui, quando alguém ficava doente naquela época, meu amigo, era a única coisa, o único remédio que nós íamos falando para usar na Bíblia era tomar um pouquinho de vinho pelas constantes enfermidades estomacais, né? Mas, na realidade, era uma coisa, alguém caía doente e estava, se infeccionasse, morria, não existia antibiótico, entendeu? Aqui não fala qual era a doença dele, mas era a doença que quase o levou à morte. Ele estava mais preocupado com os irmãos não ficarem preocupados com a sua doença. Isso é abnegação, isso é entrega, isso é renúncia de si próprio em prol dos outros. Se esse espírito existe na Assembleia, Satanás não tem ação. Agora, quando é o que ele tem é pessoas se gloriando, querendo criar contendas, aquele espírito contendedor, né? Aquele que levanta questões para brigar. Levanta uma pergunta na Assembleia, não porque ele está curioso em saber a resposta. Ele quer provocar o irmão a falar alguma coisa para ele poder dizer o que ele quer falar. Isso é criar contenda, isso é levantar questões para causar intriga. E isso, o mundo está cheio disso, né? Hoje nós sabemos que os debates entre homens, eles fazem reuniões para debater algum assunto, um fica provocando o outro para pegar o outro numa falha e daí ele poder dizer o quanto ele é superior a esse outro. É mais ou menos a tendência de procurar o ponto fraco do seu opositor para derrubar ele. E nós devemos fazer o contrário como cristãos. Procurar os pontos positivos dos nossos irmãos e incentivá-los para que eles continuem crescendo e revelar que nós somos fracos. O nosso ponto fraco é esse. Então, eu vou incentivar aquele irmão a ir mais adiante e sempre de um lado positivo e nunca buscando contenda, discórdia e nem me vangloriar de alguma coisa. Isso é o que Paulo ensina nesse capítulo 2, ele nos dá qual é o padrão cristão para que nós sejamos ou estejamos em harmonia uns com os outros, para que Satanás não alcance qualquer situação de vitória sobre a Assembleia quando ele vê dois irmãos discordando. Irmãos, podem ter certeza, quando há discórdia na Assembleia, fatalmente, Satanás está usando essa oportunidade para causar uma brecha, uma divisão, uma cisma entre os irmãos. E nós temos que tratar isso imediatamente. Paulo previu isso aqui, porque lá no capítulo 4, ele vai falar daquelas duas mulheres que não estavam pensando concordemente. Eu imagino o que duas mulheres pensando diferente podia causar numa assembleia. Porque eram mulheres, né? As mulheres tinham um lugar de silêncio, elas ministravam, mas Evode e Sintique, não sentindo o mesmo no Senhor, elas, nos bastidores, eu posso dizer, por trás do palco, da cena, elas podiam estar movimentando rumores, disque-disques e fofocas, e chamar a atenção dos irmãos para problemas que, no final, iam gerar contendas entre eles. Elas poderiam ser a causa de um grave problema nessa Assembleia. O Senhor percebeu isso, inspirou Paulo a falar disso, para que nós hoje pudéssemos aprender que o caminho da Assembleia é o de considerar os outros superiores a si mesmo, é o de humilhar, de renúncia própria em prol de uma coisa maior, aquilo que Deus quer entre nós, que é vivermos em unidade e em união. Não só unidade, não só união, unidade e união. E no que nós falamos sempre que
pensamos em nos vangloriar em alguma coisa ou buscar disputa ou contenda. Contenda ou disputa é a mesma coisa nesse sentido aqui. Eu me lembro, teve um irmão que alegou que nós devemos estar abertos aos debates de ideias. Devemos estar abertos aos debates de ideias. Eu falei, isso aí você pode procurar em outro lugar, que aqui não vai ter esse debate. Ninguém está aberto a debate de ideias. Não temos esse propósito. Estamos na palavra de Deus e nela nós vamos caminhar. Vamos ler a Escritura, orar e aprender do Senhor. Debate de ideias não é o propósito nenhum da nossa reunião, nem da nossa comunhão. Debater ideias, mas quem está procurando isso? De onde vem um pensamento desse para se reunir, fazer comunhão, debate de ideias, confrontar questões bíblicas? Não tem propósito nenhum. Se é o Senhor que está em nosso meio nos ensina, que melhor? Quem é o... Isso é uma grande loucura que o homem criou. Então nós vemos hoje o que acontece muito, acompanhando aí, né, que nós recebemos. Hoje nós recebemos, às vezes, de informação. Se a quantidade de pessoas que procuram hoje se reunir ao nome do Senhor realmente tivessem o desejo de se reunir ao nome do Senhor, nós já teríamos ganhado o Brasil inteiro, imagino. Né? Ganhado o Brasil inteiro, porque a quantidade de pessoas que procuram se reunir ao nome do Senhor é grande, né? Hoje é muito maior. Mas nós sabemos, né, que nem sempre é por causa do Senhor. Não queremos julgar o sentimento de cada um, mas isso se manifesta com o tempo. Quando percebemos que até visita a Assembleia, elogia, né? Que bom esse lugar aqui, maravilhoso, tal, mas não vem mais. Não vai mais. Outros ficam por um tempo, depois também. Até não é tão de ruim a pessoa deixar de ir quando vê que não realmente não é aquilo que ela estava procurando. Eu não sei o que ela estava procurando, mas se ela não encontrou, não é de tudo ruim ela deixar de ir. Ela já não encontrou o que estava procurando. Mas ela ficar sem encontrar o que está procurando e querer fazer aquele local se tornar aquilo que ela deseja, vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda. Então, insistir em se reunir no nome do Senhor, para fazer da Assembleia algo que faça bem para nós mesmos, para o nosso sentimento, para aquilo que nós estamos querendo. Às vezes saiu de um problema, né? Um local que você não estava mais se sentindo bem por alguma contenda, e viu numa reunião de irmãos um local mais um pouco melhor, né? Ou melhor do que você estava, não quer dizer nada. Provavelmente você vai sair também da reunião. Porque logo você vai encontrar alguém lá também que não vai combinar contigo. Agora, quando temos procurando fazer a vontade do Senhor e olhando para o Senhor, uma ação divina, que o Espírito Santo colocou a mão no seu coração e trouxe você a verdade, é outra coisa. Você não vai para colocar questões, para querer se realizar, você vai porque ali é o local onde Cristo está, que você tem um entendimento disso e pela fé, agora o Espírito Santo está te trazendo para esse lugar. É bem diferente. Uma coisa é Cristo, outra coisa são os meus interesses. Meus interesses não vão contar nenhum na Assembleia. Nenhum. Até o desejo de servir ao Senhor, nossos irmãos, do Daniel, do Haroldo, todos que sejam, é firmado pelo Espírito Santo que habita em nós. Se dependesse de nós mesmos, nós não conseguiríamos nem ficar. Essa é a verdade. É Ele que nos sustenta na fé e na obra do Senhor. Não temos capacidade nenhuma. Nenhuma. Com o tempo da caminhada, estamos percebendo isso. Se dependesse de nós, se está ruim hoje alguma coisa na nossa vida, era para estar pior. Só não está porque Ele não deixa. E a mão dele está sobre nós, cuidando, para não deixar que nós se perdemos. Né? Então Ele cuida. E é Ele que nos ajuda, nos sustenta, nos alimenta e mantém as coisas dele mesmo. Né? Agora, se eu estou achando que eu vou numa Assembleia, falando aqui uma Assembleia porque Assembleia de Filipos, né? Vou chegar lá e vou conseguir me realizar como pessoa, e vou ter
que eu queria, que eu não consegui na rua, em outro lugar, se esse é o desejo do meu coração, pode esquecer. Montar um site, montar um YouTube, para ficar debatendo, ou criticando outras religiões, outros irmãos, falando mal de líderes religiosos, né, essas bobagens que você vê aí, atacando denominações. Né? É isso que você quer se reunir no nome do Senhor? É esse que está. Só pode esperar. Se você tiver em uma reunião de assembleia, logo, o inimigo vai conseguir pôr no seu coração essas mesmas atitudes que você tem com os de fora. Você vai fazer também dentro. Vai fazer. Pode esperar que logo você também vai se revoltar com os de dentro. E vai começar a fazer o que você já faz lá fora. Você já está atacando lá fora. Logo dentro você vai transparecer isso daí e vai trazer um problema para a Assembleia. Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Nós temos que vigiar essas coisas. Quando eu comecei a reunir, eu tinha essa mania de atacar que eu achava errado. Mas os irmãos tiveram misericórdia, me ajudaram e eu consegui aprender algumas coisas. Estamos sempre aprendendo. E aprendendo muito. Mas se não tiver claro entendimento da pessoa de Jesus Cristo no meio da Assembleia, dos irmãos, de realizar a vontade dele, não a nossa, e considerar os irmãos superiores, você é o alvo de Satanás e ele vai alcançar alguma brecha aí, logo ele consegue colocar um pensamento em que vai fazer você questionar, reclamar, murmurar e contender, querendo fazer aquilo que você deseja. Então, essa é a armadilha de Satanás, que todos nós estamos sujeitos a cair. Né? Tá sempre... Por quê? Porque nós nos alimentamos durante o dia, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, o que nós lemos, vai incutir em nós pensamentos e vai nos alimentar. Você vai ser sempre propenso a fazer as coisas de acordo com o que você se alimenta. O irmão até comentou numa live, né? Saiu do arraial, vai para longe do arraial. Fica perto do arraial ouvindo, né? Com a orelhinha ouvindo. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Você viu? Você viu? Você viu? Tanto interesse pelo que acontece do lado de fora do arraial. Para quê? Qual o interesse? Já saiu de lá? Não estava errado lá? Aquilo não é do Senhor? Não está errado? O que eu vou fazer com lá agora? Acabou. Agora é aqui. Agora é as coisas do Senhor. As coisas que, pela fé, entendemos que é a verdade, são doutrina. Nosso interesse é nessas coisas agora. Se algum rabo ainda lá para fora ainda, se alguma mala sendo carregada, toda a paciência e o amor de Deus está sobre nós, para juntos, né, caminharmos cada dia mais longe do arraial. Né, mas não ficar com ele, querendo colocá-lo dentro da Assembleia. Isso aí nós talvez vamos viver a vida inteira com essas questões. Mas é sempre bom nos fortalecermos e nesse entendimento de que uma vez que saímos de lá, estamos unidos ao nome do Senhor. Preservamos a nossa adoração, doutrina, a comunhão, naquilo que nos é próprio. Aquilo que nos é revelado aqui na Escritura. Né? Não ficar passeando no arraial e vindo com notícias de lá para cá. Nós precisamos ter o sentimento, a compreensão de que devemos sempre considerar o que cada um faz, eu considerar o que eu faço para o Senhor como sendo uma coisa, o mínimo que pode ser feito. E considerar o que os irmãos fazem mais do que o que eu estou fazendo. Seria maximizar aquilo que os outros fazem para o Senhor e minimizar o que eu faço. Geralmente, o que quer se vangloriar, ele faz ao contrário, né? O que eu faço é importante, o que os outros fazem não é tão importante. Então, ele despreza o serviço dos outros para que o seu seja mais elevado, pareça mais elevado. E isso é uma coisa que desperta, muitas vezes, a contenda e desperta um sentimento de disputa entre as pessoas, porque cada um quer se gloriar naquilo que faz mais do que o outro, e aí fica aquela disputa de quem vai fazer melhor, e quem vai poder se vangloriar daquilo que está fazendo.
No Velho Testamento, no livro de Juízes, que conta da vida de Gideão, tem uma coisa muito interessante de que Gideão faz quando ele é interpelado pelos outros, né, os efraimitas, de Efraim. Quando Efraim havia divisão, né, as 10 tribos que seguiram Reboão serviam em outros centros que ele criou de adoração. E eram 10 tribos que saíram de Jerusalém e ficaram lá servindo nesses outros lugares. Eles eram chamados os de Efraim. E os que permaneceram em Jerusalém era a tribo de Judá, então eles eram judeus. Esses efraimitas, a tribo de Efraim, toda batalha e toda a guerra que tinha, eles eram os primeiros a agir lá e ganhar a batalha e fazer e tudo mais, entendeu? E quando Gideão, que saiu e venceu uma batalha, eles vieram falar, como você teve ousadia de fazer isso sozinho, sem chamar a nós? Eles achavam que o trabalho deles era muito importante. A resposta de Gideão para eles foi uma resposta em que minimizou o que ele fez e maximizou o que eles faziam. Juízes capítulo 8. Deixa eu abrir lá também. Juízes 8. Versículo 1. Então os homens de Efraim lhe disseram, que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Eles estão dizendo assim, como que você ousa sair para uma guerra dessa e não chamar a nós? Nós somos os grandes soldados e os valentes que vivem ganhando batalhas. Como é que vocês foram pelejar lá contra os midianitas e não quiseram? E contenderam, entraram em discussão com ele. Olha a resposta de Gideão. Uma resposta branda que amansa o coração. Porém, ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Ele falou, o que eu fiz demais? Eu não fiz muita coisa. Não mais do que vocês. Ele fala, não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais poderia eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Sabe o que significa ele dizer, não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ele está falando aqui de plantação de uva. E existia, na plantação de uva, existia a vindima, que era a colheita principal, onde as uvas boas eram colhidas, era a melhor colheita. Os rabiscos era uma colheita que era feita daquilo que sobrava. Depois que fazia a primeira vindima, o restinho de uva que sobrava, eles iam lá e falavam isso de ser o rabisco. Era uma coisa mínima, era um pouquinho mais de uva que pegava. E ele falou nesse sentido para eles, por acaso, os rabiscos de Efraim não são muito maiores do que a vindima nossa, que era a principal deles, era pequena em relação àquilo que era apenas o rabisco, pegar o restante que sobrou da vindima. O que ele quis dizer para os efraimitas, vocês são superiores, nós fizemos pouca coisa, nós não chamamos porque é coisa muito pequena para vocês. Isso foi o suficiente para eles não brigarem. Mas, na realidade, Gideão não estava nem mentindo, nem enganando eles, mas ele estava apenas dizendo, eu considero que o que eu fiz era pouco. E o que vocês fazem é muito maior, porque vocês estão bravos, vocês fazem muito, não precisa ficar bravo comigo, fiz só um pouquinho, entendeu? Eu fiz aquilo que o Senhor mandou. Ele estava só fazendo isso. E muitas vezes, uma resposta dessa é muito melhor do que falar assim, você acha que o que eu fiz é pouco? Não sei, e você vai querer provar que você é melhor do que ele. Isso é vanglória, isso é de contenda, isso só leva a disputa. Irmãos, se nós tivermos a capacidade de nos considerarmos inferiores ou considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, ou seja, cada um, eu considerar os outros superiores a mim mesmo. Isso que a palavra está dizendo aqui. E nessa passagem de Juízes, a gente vê claramente.
E mais à frente, tem um que vai responder severamente, e o que vai acontecer é uma luta entre eles. Mas aqui no caso de Gideão, ele respondeu com calma, respondeu enaltecendo o que os de Efraim eram, e no final das contas, abrandou, ele ficou quietinho e não houve contenda, e a coisa continuou. Esse é o espírito que nós devemos ser guiados na Assembleia. Surge algum irmão querendo disputa? Irmão, por que você está querendo disputar comigo? Quem sou eu? Não sou nada, eu só fiz isso aqui. Você faz muito mais, olha o que você está... E chama atenção para o que ele faz. Ele vai falar, realmente, e pronto, acabou a discussão. Eu não estou falando que eu sou mais que você. Eu não estou querendo dizer, você viu o que eu fiz? Você estava lá fazendo o quê? Assistindo televisão, mas eu estava trabalhando para o Senhor. Isso é chamar confusão, é chamar briga. Ficar apontando o dedo para a falha dos outros, para que as minhas conquistas sejam melhores, não é o caminho do cristão. Isso é o caminho do mundo. Como ele falou, disputa de ideia, isso aí é coisa de filosofia. Filosofia que, vamos sentar todo mundo põe as ideias aí, vão discutir, porque discutindo ideias, a gente chega a uma conclusão melhor. Isso no que diz respeito às coisas humanas pode até ser. Mas no que diz respeito às coisas do Senhor, quando reunimos ao nome do Senhor, o que nós temos que buscar não são as ideias humanas, qual é a melhor, mas buscar qual é a mente de Cristo para aquilo que nós estamos lendo. E isso nós conseguimos como? Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Quando estamos reunidos, nós estamos ali com Ele no nosso meio. E Ele nos dirige em Sua palavra, e nós temos que condescender a Ele. Nós temos que aceitar aquilo que está escrito, e se há alguma pequena discordância em relação àquilo que está sendo falado, não há necessidade de disputa e chegar a uma conclusão, porque todos nós conhecemos em parte. Ninguém sabe tudo. A palavra diz que sabemos em parte. Mas, quando crescemos juntos no conhecimento do Senhor, nós acabamos entendendo que o que pensamos que sabemos muito pouco, na verdade, porque tem muito mais. Nós só chegaremos à maturidade mesmo, ao conhecimento pleno da verdade, naquele dia em que formos arrebatados daqui. Enquanto isso, cresçamos juntos no conhecimento da palavra e não em discordância ou levantamento de ideias e discussões, de opiniões, de doutrinas, de pensamentos humanos que não levam a nada, a não ser a glória própria. Tá? Porque aquele que teve a boa ideia num brainstorm, que eles chamam no mundo dos negócios, né? Brainstorming é uma palavra em inglês que significa uma tempestade de cérebro, né? O botar o cérebro para pensar. Então, eles se reúnem e falam, pode falar o que você quiser, põe assuntos aqui para a gente discutir e vamos discutir todas as possibilidades. Pode ser que surja alguma coisa boa. Isso aí é humano. A palavra de Deus não é assim que nós tratamos. Nós não tratamos a reunião de leitura e de estudo da palavra, de pregação da palavra de Deus, nós não encaramos ela como uma disputa de ideias, uma mesa redonda a respeito da verdade. Vamos colocar todo mundo suas opiniões e eleger qual é a melhor opinião. No momento, a melhor opinião passa a ser a opinião de fulano de tal. Então, vamos seguir o que esse fulano de tal faz. Isso não é unidade, gente. Unidade é quando todos juntos chegam àquele conhecimento da verdade por aquilo que Deus ensina por meio de sua palavra e do Espírito Santo que em nós habita. E para isso, o que precisa? Submissão ao Espírito Santo e não pensar de si nada. Porque não pense de si alguma coisa, porque não depende de você. Porque se dependesse de você, certamente viria coisa errada. Ou de mim, principalmente. Mas o que eu estou dizendo é do homem. Você, quando eu falo, é o homem. Se nós dependermos do homem para conhecer a verdade, nós não vamos conhecer a verdade. Porque a verdade está em Cristo Jesus e Ele, no nosso meio, é capaz de nos dirigir, de nos ensinar, desde que exista, de nossa parte, submissão ao senhorio de Cristo e submissão à direção do Espírito Santo em sua palavra. Cá entre nós, discussão de ideias é coisa de filósofo, não é coisa de cristão.
não é o modo como o cristão se reúne para conhecimento da vontade de Deus. E aqui, esse capítulo está permeado de ideias assim, de mostrando realmente qual é o modo de Deus ensinar seu povo. Volto a ler outra vez esse versículo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa é a fórmula de uma assembleia reunida ao nome do Senhor, crescer no conhecimento do Senhor, crescer no conhecimento da verdade e andar juntos em unidade. Bom, irmãos, nós estamos já chegando ao final. Só para colocar aqui na tela isso que o Lineu, resumindo o que o Lineu falou, né? Disse-lhe Jesus, João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o único caminho. Não é o Lineu, não é o Haroldo, não é o Reinaldo, não é nenhum irmão. É o Senhor. Né? Tá certo, irmãos? E podemos colocar um hino, então, para a gente encerrar? Tem algum em mente? Vamos pôr o hino 1, Dia dos Pais. Pai, a ti chegamos, hoje em nome de Jesus. Deus e Pai, a ti chamamos, sendo filhos já da luz, dos delitos libertados pelo sangue do Senhor, pelo Espírito ensinados, damos-te real louvor. Fomos como fugitivos, longe do paterno lar, mas quais filhos redimidos, nos quiseste abençoar, por amor nos perdoaste, nos levaste para ti, nos beijaste, nos sentaste a paterna mesa aqui. Já por tuas mãos vestidos, como os trajes de favor, dentro em casa recolhidos, desfrutamos teu amor, redimidos e lavados, renascidos para Deus, restaurados, bem amados, feitos cidadãos dos céus. Abba, que nós te adoramos, muito alegres por saber que por nós em Cristo estamos, vão teus anjos conhecer.
teu amor, e movidos de alegria, te adorar com louvor. Então, irmãos, vamos nos despedindo. Antes, podemos fazer um da graça. Você pode, por favor, Reinaldo, dar graça para a gente encerrar? Te damos graça, Pai, por esse tempo que nos concede e aprendemos juntos a tua palavra em nossos corações, nos ensinando a viver em assembleia, a caminharmos segundo a tua vontade. Possamos, Pai, andarmos de forma a considerarmos nossos irmãos superiores a nós mesmos e no amor, Pai. Ver a beleza da nossa comunhão e brilharmos conforme a tua vontade, mostrando a ti, Pai. Que o Senhor seja o alvo de todo o nosso fazer, nosso agir. Sejamos servos teus para fazer a tua vontade. Nos ajuda nessas questões, nas orações, Pai, que possamos orar nesse sentido e aprendermos a olharmos uns para os outros, desejando e vendo, né, no nosso irmão a sua pessoa, a sua glória. Nossos irmãos sejam o objeto do nosso amor e o mais precioso pensamento de nossas orações. Damos graça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor permitindo, sexta-feira estamos de volta já com o capítulo 3, dando início. Até lá. Boa noite. Queridos pais, tchau, tchau.